Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui mais um dia. Que bom poder contar com a sua presença. Agradecer a Deus pela tua vida, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando mais um pouquinho sobre uma vida com propósito, trazendo uma reflexão baseada no livro do Rick Warren, que traz essa reflexão, essa abordagem, através de capítulos muito didáticos, com uma abordagem muito didática. Então, para que você consiga entender o que é que você está fazendo aqui na Terra. Se você ainda tem dúvida, fique comigo, me acompanhe aqui, que você vai conseguir começar. Se você ainda não começou, a entender um pouco mais do propósito de Deus para a sua vida. Então, hoje a gente está no 21º capítulo, lembrando que são 40 capítulos, e cada dia é um degrau, uma sementinha que é plantada para você que quer realmente conhecer. Por qual motivo Deus te trouxe para esse planeta, você está aqui, nesse momento, nessa geração, na família que você está, no ambiente que você está, e se você está cumprindo o propósito de Deus, se você já clarificou o propósito, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, é uma oportunidade se você ainda não sabe. Então hoje o tema é protegendo sua igreja. Lembrando que a abordagem aqui, igreja, somos nós, né? Onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Não é o espaço físico onde nos encontramos para viver uma vida em comunhão com os nossos irmãos. Lá em Efésios 4:3 diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Olha só, já uma orientação e uma advertência, né? Para que os cristãos da época seguissem convivendo e vivendo, né, de forma mais harmoniosa, mais unidos. Colossenses 3,14 traz essa informação. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Mais uma vez, né, uma orientação e uma advertência para que os cristãos, e hoje não é diferente, né, a abordagem que é trazida para nós cristãos. Então, é minha função, é sua função proteger a unidade de sua igreja. Então, a unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia um com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. Olha só a importância disso. A unidade, ela está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta, né, da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é quem? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um só. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Como, né? De que forma? Deus, como qualquer pai, para a gente ter a referência, né? O nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia. Se você é pai, se você é mãe, com certeza você entende perfeitamente isso. Se nós, pecadores humanos, gostamos de ver harmonia entre os filhos, imagina Deus como nosso Pai Celestial, né? Porque até Jesus
nos seus últimos momentos, antes de ser preso, ele orou apaixonadamente por nossa unidade. Está lá em João 17, 20 e 23. Se depois tu quiser dar ler, né? Entender um pouco mais do que está sendo, o que o Rick trouxe aqui, essa informação, né? Porque era a nossa união que estava em primeiro lugar. Naquelas horas antes de Jesus morrer, né, enquanto ele estava lá já crucificado, do que ele estava pensando? Na nossa união. Ele só morreu para quê? Para nos salvar. Então, nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja, que somos nós, os membros, né? Ele pagou alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Então, se você sabe que você faz parte da família de Deus, é nossa responsabilidade proteger a unidade da comunidade, aonde que você congrega, o lugar que você, né, o espaço que você convive com os irmãos. Tá fazendo sentido para você? Tá conseguindo entender do que é que Jesus falou, o que é que Deus quer realmente pra gente? Né? Nós somos encarregados, olha só, encarregados por Jesus de fazer o possível para proteger a unidade, proteger a comunhão, preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está lá escrito em Efésios 4:3. Mas como fazer isso? A Bíblia também nos dá algumas orientações. Veja que nada é aleatório. Na Bíblia a gente encontra tudo. Sobre qualquer assunto na Bíblia tem. E principalmente, por quê? Porque Deus deixou ali um manual de instrução para a gente conviver, para a gente viver, entender tudo aqui. Então, para a gente conseguir entender qual é o propósito que Deus tem para conosco, o Rick Warren, ele organizou esse livro tirando com base na Bíblia, para que a gente consiga entender. Quando chegarmos lá nos últimos capítulos, você ter clareza do seu propósito, ou do propósito pelo qual você está aqui. Vamos entender aqui primeiro, então, quais são as orientações que tem na Bíblia sobre a questão da igreja, né? De como viver na igreja. A primeira delas diz assim, concentre-se no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Lembra que ontem era sobre a forma de você se relacionar, qual era a contribuição que você dava? Hoje é mais, mais específico. Paulo recomenda, olha só a recomendação de Paulo, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento de nossa comunhão conjunta. Está lá em Romanos 14:19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Olha o que Paulo escreve para os romanos. Está lá em Romanos 10:12. E Romanos 12:4-5 também confirma um pouco mais essa afirmação de Paulo, essa advertência, né? Que a importância de partilharmos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. São fatores mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar.
É neles que devemos nos concentrar em nossas diferenças pessoais. Você entende isso? Eu espero que sim, né? De trazer mesmo essa questão de você entender, de você lembrar que foi Deus quem nos escolheu, né? Para nos dar bem com os diferentes. Entender as personalidades diferentes, né? As formações, as raças e as preferências. Então, por quê? Que nós devemos também apreciar as diferenças, não simplesmente tolerá-las, né? Não precisamos só suportar, tolerar. Deus deseja o quê? Unidade, não uniformidade. Mas, para bem além da unidade, nós também não devemos permitir que as nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos o quê? Nos manter concentrados no que mais importa. E o que é que mais importa? Aprender a amar uns aos outros, como Cristo nos amou, e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Você tem dúvidas, né, de isso? Quais são os 5 propósitos que Deus tem para nós? Então, na terra, nada é mais valioso para Deus do que nós. Nós que somos a sua igreja. Porque Ele nos colocou aqui com um propósito dele. O que acontece geralmente? O conflito ele é normalmente sinal que o foco foi desviado para as questões menos importantes. E que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Lá em Romanos 14:1 e 2 Timóteo 2:23 traz essa abordagem. Então, quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrar em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos o quê? A harmonia. Paulo implora por isso. Olha a abordagem de Paulo quando ele, para despertar, né, os cristãos da época. Então Paulo ele era muito direto, muito persuasivo, mas também muito... Ele não tinha né, essa coisa de, como a gente usa, colocar panos quentes. Ele era objetivo. O que tinha para dizer, ele dizia sempre. Por quê? Porque ele entendia da palavra, ele sabia, né, entendia de comportamento humano também. Então, olha só o que ele escreveu para os Coríntios, os cristãos de Corinto. Ele disse assim, ó, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, olha só, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, precisava o que daquela comunidade? Se conhecerem, se respeitarem. Então, quando ele usa isso, eu suplico, olha só o que estava acontecendo e o quanto que ele sabia da importância desse povo estar unido. Não ficar, né, com picuinhas, porque houve muito, né, aliás, ainda hoje em dia, né, é muito comum nas igrejas a gente ver essas picuinhas, essas discussões, se não entender, se não tiver um bom líder que mostra qual é o foco, né? Esteja atento a isso. Então, na verdade, assim, todo o cristão mais maduro, ele precisa estar atento, né, à realidade das suas expectativas. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando você cria expectativas sem conhecer
aonde que você está, você possivelmente vai se frustrar. Tem que entender de comportamento humano, tem que entender de todo o contexto. Então, assim, ó, Deus quer a verdadeira comunhão. Mas só que é fácil nós, como humanos, ficarmos desanimados pela disparidade entre o ideal e a realidade, né, que se presencia na igreja. Por quê? Nós devemos amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Lembre-se, igreja aqui são as pessoas que compõem esse corpo de Cristo e que se unem num espaço físico e que tem uma organização, né? Ansiar, porque Paulo também traz isso, ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de maturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está onde? Em conviver com essa tensão, entendendo que são humanos e que são pessoas que estão ainda em crescimento espiritual e que tudo é um aprendizado e que precisa, nem todos estão despertos como o líder dessa comunidade ou, né? No caso, vamos pensar a igreja como o corpo e Cristo sendo a cabeça. Já deu exemplo disso, né? Então, porque assim, ó, o ser humano vai nos decepcionar, vai nos desiludir se a gente acreditar neles e achar que ninguém ali vai estar avançado. Não está. Pode até ter fé, mas às vezes tem questões de relacionamento. Então, lembrando que esse espaço é a nossa família, mesmo quando não agem como tal. E você não pode simplesmente abandoná-la, porque houve uma discordância, porque de repente esse povo não está andando como deveria andar. Então, a função de um líder, e Jesus já deixou tudo escrito através dos discípulos, dos apóstolos, dos escribas na Bíblia. Para a gente entender isso. Lá em Efésios 4:2 diz assim, ó, sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há entre vocês. Então, Paulo já orienta muito bem os cristãos da época, porque ele ia lá, fundava uma igreja, e dali ele ia para outro lugar, e aquele povo que estava se reunindo ali, colocava o povo numa comunidade, havia muita discordância, inclusive tinha aqueles que gostariam e hoje não é diferente, que querem se sobressair mais do que o outro, né? Então, esquecendo de qual é o foco, qual é o objetivo. Então, é fácil as pessoas ficarem desiludidas com a igreja local, por muitas razões. Como nós, né, você que está aqui me assistindo aqui comigo, me acompanhando, você tem família. Possivelmente, né, se é casado, vamos pensar na família atual, marido, esposa e os filhos. É uma pequena comunidade. Mas ali, se não houver o pai e a mãe direcionando os filhos, para onde que eles vão? O que vai acontecer? Então, é muito importante também, né, que a gente está falando hoje aqui da comunidade cristã, conhecida como igreja, né, o espaço físico, mas que são as pessoas, o espaço não importa. O que importa, e essa abordagem aqui que o Rick está trazendo, é sobre nós, sobre as pessoas que formam, né, essa igreja. Então ele diz que tem que cuidar, porque senão vai se tornar... E na nossa vida familiar não é diferente. Os conflitos, as mágoas, hipocrisias, negligências, mesquinharias, legalismo, né? E outros pecados. A gente, no convívio, aí por conta das dores, você só quer, de repente, você ter razão, só você quer falar. Aí a gente já trouxe nos capítulos anteriores essa questão do relacionamento, né? Esse cuidado que precisa ter. Então, qual a advertência que o Rick Warren traz para nós? Ele diz assim, ó, em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar
que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nós precisamos nos incluir nisso. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma promover o quê? A harmonia. É disso que ele tá falando, né? A importância de né, solucionar ali, trazer a reconciliação. Não sair porque houve um conflito. Isso é maturidade espiritual. É estar atento a isso, né? Entrar nessa, de entender que as pessoas, que nós somos pecadores, né? E ver de que forma entrar nessa comunhão, de que forma resolver, né, essas dores. Por exemplo, fazendo esse paralelo com os casamentos, né? Divorciar-se da igreja num casamento, né, ao primeiro sinal de decepção, desilusão, indica o quê? Imaturidade. Hoje em dia, o casamento está banalizado, né? Por qualquer motivo querem separar, já casam pensando, se não der certo, eu não vou ficar tolerando, eu me separo. Então, essa abordagem também, de hoje aqui, essa reflexão, é entender isso. Porque Deus, né, tem coisas que quer nos ensinar sempre. E aos outros também, nós estamos aqui também para aprender. Ensinar o que a gente já sabe para o outro, mas aprender também com o outro e aprender a conviver. Então, não existe, nós não somos perfeitos, né? E não tem para onde a gente escapar. Todos os conflitos vêm para quê? Para que cresçamos, para que nós, né, temos a maturidade e resolvemos as questões que estão ali. Então, porque todos nós temos fraquezas, né? E logo, se você começar a olhar só para o seu umbigo, para a sua dor, vai se desapontar e não vai dar certo. Vai ser uma frustração atrás do outro. E tem muita gente que vive mudando de espaço porque de repente foi lá e não foi bem recebido, né? Ficou chateado. E muitas vezes em casa, o casal também. Porque não fez isso, não fez aquilo, já traz, né, essa dor e muitas vezes fica brigando por conta disso. Vamos um pouquinho mais além, né? Como que a gente consegue, né? Tem alguns exemplos aqui, né, que muitas vezes a gente quer fazer parte de uma comunidade, mas quer também que as pessoas corram atrás, quer ser bajulado, né? Mas isso não é o caminho para o cristão. Então a gente precisa cedo ter consciência disso, né? E para sair dessa fantasia, desistir da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, né? A mesma coisa entre o casal. Eu tenho que ser perfeito ou fazer só a minha vontade. Isso também é algo que realmente é fantasioso, não existe. Se você não conhece de ser humano, de pessoas, saber que todos nós, né, como já foi dito, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, o certo seria, né? O Rick traz a sugestão aqui que toda igreja deveria colocar uma placa bem grande, quem sabe nas nossas casas também, dizendo assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem serem pecadores, que carecem da graça do Senhor para poder crescer. Olha só a importância da gente ter essa clareza aqui, de poder entender. Quando eu consigo entender isso, eu também vou poder viver de forma mais harmoniosa. Então, eu espero que esteja fazendo sentido para você, né? Para entender um pouco mais. Então, para que você realmente cresça na comunidade, cresça como pessoa, cresça na tua convivência com o teu próximo.
Então, a outra coisa do cristão, né, para ele realmente conseguir fortalecer a sua igreja, o seu espaço, e vai para a sua família aqui também, é preferível incentivar do que criticar. Ah, se a gente conseguisse entender isso, né, a importância de incentivar. Porque sempre, né, sempre fica mais fácil ficar do lado do atirar pedra, do atirador de pedra, do que aqueles que estão servindo a Deus. Do que se envolver, é mais fácil criticar. Do que eu me envolver em alguma ação de ajudar, de fazer a diferença, de servir. E Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, nem comparemos ou julguemos uns aos outros. Está lá em Mateus 5,9, Romanos 14,13, Efésios 4, Tiago 4 também, Tiago 5. Traz essa questão da importância de não ficarmos criticando, e sim poder contribuir. Olha só o que está escrito lá em Romanos, diz assim, ó, que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. E como a gente gosta, né, de criticar o trabalho do outro, né, que está fazendo, muitas vezes pela fé e com sincera convicção, e aí a gente quer interferir na vida do outro, e muitas vezes tu nem faz nada disso, mas está ali, né, criticando. Então, se a gente lembrasse disso, que toda vez que eu julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente, o julgamento. Eu perco a minha comunhão com Deus, eu exponho o meu orgulho em segurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos, lá em Apocalipse 12:10. Então, culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Olha como isso é esclarecedor e importante a gente estar lembrando disso. E quantos de nós fizemos isso achando que a gente está contribuindo? Nós, como cristãos, precisamos lembrar. Não importa o quanto você ou eu discordamos, né, do outro, nós não somos verdadeiros inimigos. E o tempo que a gente desperdiça comparando ou criticando os outros irmãos deveria ser aplicado o quê? Na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz, assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponha o seu irmão lá embaixo apontando os defeitos dele. Olha o que Paulo já escreveu para os romanos. Está lá em Romanos 14:19. Mais uma advertência para a gente ficar mais atento, para não ficar dividindo, criticando. Gente, isso vale para nós, para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, para o amigo de trabalho. Outra coisa é se recusar a dar ouvidos à fofoca. O cristão não deveria nunca dar ouvidos à fofoca. O que é fofocar? É transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução, né? Porque se você sabe, isso é bom espalhar fofocas, está errando. Se você quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a fofocas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Se você vai receptar a mercadoria roubada, você também. Ah, não roubei, mas adquiriu a mercadoria, você é incriminado. Judicialmente, né, se for comprovado isso,
Você entende? Então, quando eu faço fofoca, faço comentário sobre o outro, em vez de ir lá e ver de que forma que poderia ajudar, né? Então, assim, ó, uma dica para você quando alguém começar a falar mal de alguém. Tenha coragem de dizer, por favor, pare. Não preciso saber disso, não quero saber disso, né? Daí pergunta. Aí você acaba com a fofoca se você fizer essa pergunta para a pessoa. Você já falou diretamente com a pessoa sobre esse assunto? Porque geralmente as pessoas que trazem fofocas, né? Elas também vão espalhar fofocas sobre você. Mesmo que se você falou isso, ela já vai aumentar. Por quê? Isso é um vício, né? O espírito da fofoca é algo muito destruidor. E como na própria palavra diz, na Bíblia diz que quem tem essa função é o Satanás. E se você faz isso, o quê? Você está trabalhando para ele. Então, por quê? Essas pessoas não são confiáveis, essas que gostam de fazer fofoca. Então, nós não podemos dar ouvidos a fofocas. Então, tem aquelas pessoas que são criadores de casos, né? E dão ouvidos aos criadores de casos. O fofoqueiro, né? Vai dar ouvidos para quem? Para o fofoqueiro, né? Então lá, Judas 19 diz assim, ó, são esses os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmo. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Olha, já a advertência que a Bíblia, né, nos traz para que a gente não chegue ao ponto de viver isso, né? Porque, na verdade, é algo muito triste constatar que no próprio rebanho de Deus, onde a maioria das pessoas, né, já são feridas, sejam ainda causadas por ovelhas. São feridas pelas próprias ovelhas e não pelos lobos. Quando a gente acredita que tu está vivendo em harmonia entre irmãos, de repente começam os fofoqueiros. E já na época dos primeiros cristãos na igreja primitiva, Paulo já alertava os cristãos, ele dizia, os cristãos canibais, aqueles que devoram uns aos outros. Se você quiser, leia Gálatas 5, porque ele diz que esse tipo de gente fofoqueira são considerados cristãos canibais, porque eles destroem a comunhão. Então a Bíblia também diz que esse tipo de pessoa deveria ser o quê? Evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. Lá, Provérbios 20, 19, já está escrito isso. Então, uma dica, né? A maneira mais rápida de pôr fim num conflito, seja numa igreja, seja num grupo, seja na família, o que se deve fazer? Enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Falar sobre para quem eles estão trabalhando. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba o quê? A lenha. Da mesma forma as brigas. Acabam quando o quê? Quando o brigão implicante é separado do grupo. Quando ele é colocado fora do grupo. Aí acaba. Então ele traz esse exemplo ali para a gente estar lembrando. Outra coisa, né, para solução de conflitos é praticar o quê? Os métodos que Deus já deixou para nós. Então, além dos princípios que já foram mencionados, né, no capítulo anterior, que Jesus ensina à igreja um processo simples, tem um outro jeito aqui da gente entender um pouco mais. Então, vai mais uma dica aqui. Se um dos dons, né, dos pecadores, dos fofoqueiros, né, dizem ser seu irmão na fé, prejudicar você, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, o que você vai fazer? Tomem
uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja, à comunidade, aos demais. Isso está escrito onde? Lá em Mateus. Mateus 18 já está orientando sobre essa postura. Então, assim, ó, a conversa, em particular, é sempre o primeiro passo. E é o primeiro passo que deve ser feito, né? Sempre o mais breve possível. Se dentro dessa conversa individual não conseguir resolver, porque a pessoa não aceita, reluta, enfim, e acha que não tá correto, que ela está certa, enfim, tem que buscar o quê? Testemunhas, para que juntos passar essa orientação com testemunhas, né? E para que essas testemunhas ajudem na reconciliação. Caso contrário, o que tem que fazer? Né? Levar para a comunidade. E se essa pessoa continua sendo intransigente, o que se faz? Olha só o que Jesus ordena, que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você tratá-la incrédulo e descrente. Então, se a pessoa continua, tem que dizer assim, será tratada como incrédulo ou descrente. Está escrito onde? Lá em Mateus 18, 17 e 1 Coríntios 5, 5. Dá-se a chance, fala com a pessoa e se ela acha que não está intransigente, pede-se para se retirar do local. Outra coisa importante, apoiar, né, o pastor e os líderes. De que forma? Porque não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidades e autoridades para que mantenham a unidade da igreja. Durante os conflitos interpessoais, que mantêm a unidade da igreja. Eles têm autoridade, isso, para os conflitos, para chegar e falar com as pessoas. Mas durante os conflitos interpessoais, esse é um trabalho grato, né? Porque o pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem o conflito. E ele não pode ser parcial e ficar do lado de um de outro, tem que ficar do lado daquele, né? Tem que apaziguar o negócio, não é apaziguar, tem que buscar a solução, sempre à luz da palavra. Né? E para o pastor, o líder também, ele tem a impossível quase incumbência de fazer com que todos fiquem felizes. Algo que nem Jesus conseguiu realizar, mas poder fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas com o resultado, não consegue, né? Porque somos pecadores. Então a Bíblia ela é muito clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Vamos ver como que a gente tem que se relacionar? Está lá em Hebreus 13, 17. Diz assim, ó, sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos às condições da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis? Então, lá em Hebreus já tem, né, essa advertência para que a gente consiga entender a autoridade da liderança e contribuir em vez de atrapalhar, né? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre responsabilidade de zelar por mim e por você, pelos membros dessa comunidade, né? Então, Hebreus diz assim, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, eles sabem que terão que prestar contas, mas você também terá que se explicar. Você também, né, nós vamos prestar contas a Deus sobre o nosso comportamento. Também em relação à liderança da igreja. Não pensa que vamos ficar impunes, de jeito nenhum. A Bíblia instruiu os pastores a como lidar com pessoas que promovam a dissensão na igreja. Olha só,
que devem? Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considere os 2 avisos mencionados. Isso está escrito lá na Bíblia, 2 Timóteo, Filipenses, Tito, já está sendo orientado, advertido, para que as pessoas se coloquem no seu lugar. Quando protegemos a igreja, né, quando honramos os que servem o papel de líderes, nós precisamos fazer isso. Né? Quando a gente respeita e honra os pastores e os anciãos, eles necessitam também de nossas orações, incentivo, apreço e amor. Porque nós precisamos fazer isso pelas nossas lideranças. Porque nós recebemos a seguinte orientação, que está lá em Tessalonicenses 5,12, que diz assim: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenho toda a consideração e amor por eles. Olha o que Paulo já advertiu, já mandou, né, escrito para ser lido na comunidade, para que as pessoas entendessem isso. Ele coloca também que o maior desafio é aceitar a responsabilidade de proteger, promover a união em sua igreja. Isso é um desafio para todos nós. Nós precisamos nos empenhar nesse objetivo com todas as nossas forças, olha só. Por quê? Porque Deus vai se agradar disso. Sabe-se que nem sempre é fácil. Em alguns momentos, essas pessoas, eu, você, os líderes, né, teremos que fazer sempre o melhor para o corpo, né, e não para nós mesmos, ou seja, para a comunidade, para os demais. No contexto total, né? O lugar onde que você vive. Por quê? São pessoas, e a gente já tem esse entendimento que nós pecamos, erramos, e nós somos a família de Deus. Então, isso é muito importante. Para quê? Para a gente aprender a ser altruísta, aprender a amar, a respeitar o outro. Porque quando vivemos em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. E Deus diz assim: não pensem apenas no próprio bem. Pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Lá Paulo já escreveu para os Coríntios, né? Para a igreja de Corinto, advertindo isso. Está lá em 1 Coríntios 10, 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja de Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Isso, né? Olha o que Rick compartilha aqui. O exemplo da igreja, né, que ele participa, da comunidade, dizendo que lá já existe um termo de compromisso, né? Porque uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa, precisa deixar claro para as pessoas que quem vai nessa igreja, quem quer participar dessa comunidade, tem que entender que lá tem que ser unido, tem que ter respeito, que tem que ter amor. Então, para a gente entender um pouco mais, né, dessa comunidade, entender o que está sendo dito até aqui, então a gente precisa também aprender a viver em comunidade. Então aqui foi plantada uma sementinha nos orientando. Se você ainda não participa de uma comunidade, traga esse exemplo para sua família, para sua convivência, para o seu ambiente de trabalho, né?
e pensa o que de fato eu estou fazendo para tornar a minha igreja local mais aconchegante e amorosa, o que de fato eu estou fazendo para minha família, a minha casa, o ambiente do meu trabalho ser mais, né, aconchegante e amoroso, porque é cada um que contribui, não é só a tarefa de uma pessoa, de um líder. Somos de todos, e essa é a mensagem de hoje. Todos, tanto na comunidade eclesiástica, como está sendo falado aqui, mas também vale para a minha vida, nos meus relacionamentos, a família com quem eu vivo, o ambiente de trabalho, as pessoas com quem, as amizades que eu tenho. Então, por que muitas vezes, né, a gente entra em conflito? Porque todo mundo, todos nós precisamos nos sentir amado e queremos ser amado. E quando alguém encontra um espaço, né, onde verdadeiramente as pessoas se amam, seja na família, seja no ambiente, seja na comunidade, a gente começa a se importar um com os outros. Porque daí, nesse caso, só se você quer ficar de fora mesmo, mas fora isso, se você é bem recebido num lugar, você vai querer o quê? Voltar nesse lugar. Agora, se você não for, quanta gente que às vezes não quer voltar para casa no final do dia, porque existe uma desarmonia tão grande e a gente sempre acha que o problema é dos que estão em casa, e às vezes sou eu. Então, que sirva de reflexão para vocês, para nós, né? Para a gente poder entender, né? Que hoje, a semente aqui plantada, que eu sou responsável, você é responsável, cada um de nós é responsável de proteger a unidade da minha igreja, da minha casa, da minha vida, do meu convívio. Por quê? E um versículo para você memorizar, se você, né, ainda não precisa entender um pouco mais, se aprofundar, Romanos 14, 19, que diz assim, ó: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta, de todos. E que você pense hoje, coloque aí na sua mente, para descer até seu coração e sua alma, para você entender. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? E como eu digo, não é só a família, né? Se você não faz parte de uma comunidade, mas para você entender, se o clima não está bom na minha casa, se não tem muita unidade, qual é? O que estou fazendo? E que isso sirva para que você pense um pouco mais, para que você reflita um pouco mais e para que você mude de comportamento. Que nós somos criados para isso, nós estamos aqui para isso. Certo? Eu espero que tenha contribuído realmente, que o Espírito Santo ocupe a sua mente e o seu coração, porque é Ele que convence, a palavra diz isso. E que se você esteve comigo até agora, obrigada pela tua presença, sou grata a Deus e honro a tua vida, né? O Espírito Santo por estar aqui conosco, e eu creio muito que se você está me ouvindo, você ficou comigo até agora, é porque você quer entender um pouco mais, clarificar o seu propósito, entender por que é que você está aqui, nesse planeta Terra, nesse tempo, nesse lugar, nessa família, nesse ambiente de trabalho, nessa igreja, nessa comunidade. Muito obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração, fique na presença do Senhor. E amanhã a gente já entra no terceiro propósito, que é aonde o Rick Orion, né, fez essa organização dizendo que nós somos criados para se tornar semelhante a Cristo. Você entende isso? Então, até agora, né, foi um preparatório aqui para você, né, que está me acompanhando ali, entender, né, um pouquinho mais. É um passo a passo aqui para a gente, por isso que é diário, para
né, que o primeiro propósito desse livro aqui, e o que está na Bíblia, porque Deus nos criou, primeira coisa, nós somos planejados para agradar a Deus. Esse é o primeiro propósito de Deus. E a gente já vem conversando, né, sobre esse assunto. E o segundo, né, que nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Que hoje a gente encerra essa parte aqui, trazendo toda essa reflexão. Tudo o que foi falado até aqui, a importância disso, né? Então, que hoje os temas, né, nessa semana desse segundo propósito, né, que a primeira coisa, nós somos formados para fazer parte da família de Deus. O que realmente importa? Né? Um lugar ao qual pertencer, tendo uma vida em comum. Aí nós aprendemos como se cultivar a comunidade, como restaurar a comunhão e hoje, de que forma que eu posso proteger a igreja. Certo, meus queridos? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nos trazer até aqui, nos manter nessa comunhão. Fiquem na presença do Senhor. Obrigada.